Na sexta-feira nós aprendemos algumas lições com o Espírito Santo. Aprendemos como ter uma vida top das galáxias. Algumas diretrizes que Deus nos deu. E eu gostaria de relembrá-las. Que nós aprendemos na sexta, porque nós vamos dar continuidade hoje. Como ter uma vida top das galáxias, parte 2. O Senhor nos ensinou que nós deveríamos ter humildade sempre, todos os dias, em todos os momentos diante de Deus. Segundo, ensinou-nos que para ter uma vida top das galáxias, nós devemos pedir perdão. Todos os dias, em todos os momentos, pedir perdão dos nossos pecados cometidos contra Ele. Porque isso vai trazer o Senhor para as nossas vidas. Humildade para chegar até Ele. Perdão dos pecados para nos manter nele. Um coração puro sendo criado por Deus diariamente. Então Deus nos ensinou que Ele quer que nós tenhamos não uma vida de riqueza primeiramente. Não, Ele quer nos transformar por dentro. Então que haja em nós pureza. Um coração puro, desejos puros, vida pura, sem sentimentos que o desagrada. Então por isso que o salmista Davi, ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Por isso, Deus quer que você também peça isso a Ele. E aprendemos por último, que Deus quer forjar em nós um espírito inabalável. Por quê? Para quando vierem as pandemias, para que quando vierem os gafanhotos, para que quando vierem a praga das rãs, para quando vier a praga dos primogênitos, pulei fora. Ninguém, cadê os primogênitos? Você é primogênito, Fabiana? É não? É a Fernanda? Deu ruim. Quando vier, tem gente já com medo dos gafanhotos, quando vier a praga dos primogênitos, então, não aguenta não. Mas, se você tem um espírito inabalável, forjado por Deus, pode vir ventania, pode vir tempestade, pode vir gafanhoto, pode vir rato, pode vir o que quiser que vier. O seu espírito permanece firme no Senhor. Assim como nós começamos a ministrar no começo dessa pandemia, que nós dizíamos: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Se você estava firmado no Senhor, se você está firmado no Senhor, sendo trabalhado pelo Espírito Santo todos os dias, você vai ter um espírito inabalável, a despeito de qualquer situação. E hoje nós vamos finalizar esse tema, aprendendo alguns conceitos imprescindíveis para uma vida top das galáxias. Cara, se fosse conselhos do pastor Melk, eu aconselharia você a nem ouvir. Mas, se Deus está dizendo que essas dicas que nós demos na sexta-feira, e as de hoje, são dicas imprescindíveis, ou seja, não pode faltar, para que nós tenhamos uma vida top, uma vida maravilhosa, uma vida abundante, como Jesus disse que tinha para nós, então se eu fosse você, eu ouvia. E não só ouvia, como também praticava. Então nós vamos continuar. Salmo 51, versículo 11. No Salmo 51, versículo 11, nós iremos ver mais duas receitas de Deus para vivermos esta vida maravilhosa que todos nós sonhamos em chegar daqui a alguns anos e dizer: eu tive uma vida maravilhosa. A primeira coisa importante desse versículo eu destaco como temor do Senhor, porque ele vai dizer: não me expulses da tua presença. Ele começa o versículo 11 do Salmo 51 dizendo: não me expulses da tua presença. Cara, você consegue imaginar um homem que era tão apaixonado por Deus e queria tanto Deus, que ele diz: Senhor,
não me expulses da tua presença. Não me tire de perto de ti. Eu já ministrei alguns dias atrás um salmo quando Davi diz: Senhor, o meu desejo, o meu projeto de vida é permanecer diante do Senhor, no teu santo templo, toda a minha vida. Uma coisa buscarei, que eu possa estar na tua presença todos os dias da minha vida. Esse cara, ele era apaixonado por Deus. E ele tinha tanto temor, que ele disse: Senhor, por favor, eu sou falho. Eu sou um ser humano comum. Eu não sou um super-homem. Eu não sou, Senhor, uma máquina programada para te adorar e para te agradar. Não. Eu tenho escolhas. E muitas das vezes eu erro nessas escolhas. Porém, Senhor, não me expulse da tua presença. Se você quer ter uma vida maravilhosa, você precisa querer permanecer no Senhor. Eu vejo pessoas por tão pouco se auto-expulsando da presença de Deus. Por tão pouco deixando Deus. Por tão pouco deixando as coisas do Senhor. Deixando as coisas do Senhor por coisas que Deus não tem nada a ver com isso. Aí você olha para o salmista Davi, um cara top, o maior rei que Israel já teve, um homem segundo o coração de Deus, um cara que teve uma vida top das galáxias. Você olha para esse cara, e aí você começa a ver coisas desse homem, que serve de lição para nós. E uma delas está aí: temor do Senhor, grude em Deus. Quem anda com Deus vive milagres. Agora, se você é daquelas pessoas que por qualquer coisa vira as costas, mete o pé, troca a presença de Deus por coisas fúteis, troca a obediência pela desobediência, querido, desculpa, lamento lhe informar, tu não vai ter uma vida top das galáxias, porque se um homem não caminha com Deus, Deus não vai caminhar com o homem. Amós capítulo 3, versículo 3 vai dizer: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Se você não está fazendo aquilo que Deus se agrada, Deus não anda contigo. Simples assim. Olha um exemplo: queira o Senhor, ame o Senhor, não troque as coisas de Deus. Não coloque as tuas coisas em primeiro plano, não coloque o teu coração. A Bíblia vai dizer que o coração do homem é mais enganoso que todas as coisas. Quando as pessoas tentarem tirar você da presença de Deus, não seja você que expulse-o. Não seja você mesmo dizer: não, tá vendo? Tá vendo? Eu não vou mais para essa igreja. Tá vendo? Eu não vou mais, eu vou sair da presença de Deus, porque essas pessoas aí, Não, pelo contrário, diga: Senhor, aconteça o que acontecer, eu não te deixo, e eu rogo, não expulse-me da tua presença. O salmista sabia que na presença de Deus estava tudo que ele necessitava. Eu me lembro de um texto, que quando a arca foi devolvida a Israel, eles levaram para a casa de Obed-edom. E a Bíblia vai dizer que no tempo que a presença de Deus, que a arca representava a presença de Deus, no tempo que a arca ficou na casa de Obed-edom, este prosperou. De tanto é que os homens viram Obed-edom prosperar, aleluia. E eles foram ao rei Davi e disseram: Davi, a presença de Deus, representada através da arca da aliança, está prosperando Obed-edom. Traga ela para Jerusalém, traga para perto de você, para que Deus prospere você, Davi. E aí o Davi vai lá e prepara todo um lugar, prepara um tabernáculo agora lá na cidade de Davi, em Jerusalém. E a arca é levada para lá, e Deus começa a prosperar aquele lugar. Onde está a presença de Deus, meu filho, tem prosperidade. Onde, se você está num deserto, mas a presença de Deus está com você, a presença de Deus está com você, sabe o que vai acontecer? Vai sair água da rocha.
A presença está com você. Olha, vai ter nuvem no deserto para tampar o calor. A presença de Deus está com você. A presença de Deus é contigo. Você anda com Deus. Você é igual Davi que diz: não me afaste da tua presença. É isso que acontece com você. Então fique tranquilo, porque não vai faltar carne, não vai faltar nada. Eu não estou aqui para pregar o que Deus vai fazer por você. Pelo contrário, eu estou dizendo, eu estou pregando nessa noite o que você tem que fazer para que Deus esteja na sua vida. Mas a consequência é óbvia, a consequência é inevitável, bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, porque a Bíblia vai dizer: agrada-te do Senhor, Salmo 37, né? Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então que não falte na sua vida, além dos 4 itens que eu citei anteriormente, que não falte o temor do Senhor. Temor no sentido de não fazer nada que afaste a presença de Deus. Porque quando eu, através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, das nossas práticas, quando nós afastamos a presença de Deus, automaticamente Satanás toma este lugar. Para você ter Deus na sua vida, é necessário até mesmo implorar muitas vezes. Mas para você ter a companhia de Satanás, basta não estar próximo de Deus. Amém? A segunda parte do versículo tem uma outra lição importante. Ele vai dizer, eu vou ler o versículo inteiro e você vai sacar a segunda parte. Não expulse-me da tua presença. E a segunda parte, no mesmo versículo 11. Nem tires de mim o teu Santo Espírito. Cara, você consegue imaginar o que era o Espírito Santo para Davi? Você acha que ele tinha o conhecimento teológico que nós temos hoje sobre o Espírito Santo? Jesus Cristo não tinha falado nada para Davi sobre quem é o Espírito Santo e o poder do Espírito Santo. O que Davi tinha visto eram exemplos. Mas tem um outro salmo que diz: contigo eu saltarei muralhas. Ele sabia que se o Espírito Santo estivesse com ele, ele iria fazer coisas inimagináveis. Quando Jesus está dando as suas últimas instruções aos seus discípulos, ele vai dizer: permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder, e recebereis poder, recebereis autoridade, recebereis virtude, recebereis unção, ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo, na vida de um cristão, é o que o capacita a viver e até mesmo fazer milagres. Sem o Espírito Santo, meu irmão, a gente não se move. Sem o Espírito Santo, a vida é uma mesmice. Sem o Espírito Santo, alegria. Sem o Espírito Santo, a chama não queima. Sabe por que muitas das vezes você se sente apagado? Sabe por que muitas das vezes você se sente frio? Sabe por que muitas das vezes você se sente, vazio? É porque está faltando o Espírito Santo. E nós ignoramos o Espírito Santo. Nós falamos de Deus. Nós erramos muito nisso. Quando a gente só fala de oh Deus, me ajuda. O que é Deus? Pai, Filho e Espírito Santo. Então quando você fala Espírito Santo, me ajuda, vamos entender a importância do Espírito Santo? Preste bem atenção. Deus, o Criador de todas as coisas. Jesus, aquele que morreu por nós e nos deu direito à salvação, está nos céus nos aguardando. E ele compara a igreja. Igreja significa chamados para fora, não é essa ou aquela. Igreja, ele compara a uma noiva, a qual ele está esperando lá no céu para o casamento. Esse é Jesus. E o Espírito Santo? Vamos ler João 14, não precisa abrir. João 14, ele vai dizer assim no versículo 16: eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará um conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque nem o vê, nem o conhece.
mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará entre vocês, estará em vocês. Cara, o Espírito Santo é o que nos capacita a viver uma vida top das galáxias. Sem o Espírito Santo, meu irmão, sem o Espírito Santo, você vai ser frio, triste, vazio. O que nos preenche é o Espírito Santo. O que nos dá autoridade para lutar contra Satanás e não se encolher é o Espírito Santo. Um cristão que tem a sua vida cheia do Espírito Santo, ele estende as mãos e milagres acontecem. Eu me lembro de um testemunho de uma irmã que eu visitei uma vez, e ela disse que numa estrada, os bandidos fecharam o carro, deram uma fechada e já desceram com arma na mão para assaltá-los e levar o carro. Esta irmã disse: pastor, eu não sei o porquê que eu fiz aquilo, mas na hora eu disse que o poder do Espírito Santo que está em mim venha frear vocês agora, que ele venha barrar vocês agora, que vocês não tenham poder contra a minha vida, porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Na mesma hora diz que um dos rapazes caiu no chão, e os outros dois já ficaram preocupados com ele, já arrastaram ele para dentro do carro, entraram e foram embora. O poder do Espírito Santo na vida de um cristão. Casais que estão com problemas dentro de suas casas. Eu falei sobre isso na terça-feira. Se você quer um conselho de Deus para os casais, assiste o estudo bíblico de terça-feira passada. Usando a autoridade do Espírito Santo para expulsar as potestades demoníacas de dentro da sua casa. Um crente com a autoridade do Espírito Santo, ele ergue as mãos e o diabo tem que ir embora. Um crente com a autoridade do Espírito Santo, ele coloca as mãos sobre o enfermo e ele é curado. Um crente com a autoridade do Espírito Santo, não tem demônio que entra na casa dele para enfrentá-lo. Sabe por quê? Porque lá está o poderoso Espírito Santo. A Bíblia vai dizer, se eu não me engano, no livro de Isaías, vindo contra eles o inimigo como uma forte correnteza de águas, o Espírito de Deus arvoraria contra ele a sua bandeira. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo se colocar na sua frente e dizer para Satanás: vem. Você está atrás do Espírito Santo, o inimigo vem contra a sua vida, e o Espírito Santo diz assim: vem que tem. E eu quero ver vencer o Espírito Santo, aleluia. Por isso que o Davi, no Salmo 51, versículo 11, ele vai dizer: não afastes de mim o teu Espírito. Ele sabia que para ter uma vida top, era imprescindível a presença do Espírito Santo. Eu me lembro que quando eu era criança, os pastores chamavam as pessoas para receber o batismo do Espírito Santo, para falar em mistérios com Deus. A frente das igrejas enchiam de crianças, adultos, velhos, para receber poder do Espírito Santo. Se tinha interesse pelas coisas do Espírito Santo. Eu sonho pela volta desse dia. Eu sonho por um avivamento na nossa nação. Eu sonho por um avivamento na nossa igreja, onde todos irão receber poder do Espírito Santo, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem qualquer coisa mortífera, não nos fará mal algum. Eu sonho com esse dia. Pessoas cheias do Espírito Santo. Mas quer saber, meu irmão? Deixa eu te explicar uma coisa. Para você ter o Espírito Santo, você tem que querer. E querer muito. Para você ter Satanás, é só você fazer as suas vontades. Satanás vai estar na sua vida. Mas para você querer o Espírito Santo, você tem que querer muito. Tem que pedir. E ele é educado. Satanás entra, mete o pé, vai quebrando tudo, já chega destruindo tudo, sem pedir permissão. O Espírito Santo não. É educado. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 20... eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O Espírito Santo está batendo em portas hoje, nessa noite. O Espírito Santo está batendo em portas de coração nessa noite, dizendo: deixa eu entrar. Você sonha com uma vida top, você sonha com uma vida feliz, você sonha em ter uma vida maravilhosa. Então deixa eu entrar, porque quando eu entrar eu vou fazer milagres acontecer na tua vida. Não se contente em viver uma vida de mesmice. Não se contente em ser apenas um crente nominal. Não se contente em apenas viver o que a religião ensina. Queira o poder do Espírito Santo. Tem que querê-lo. Tem que querê-lo. Quantas vezes você dobrou o seu joelho na cama
e clamou para o Espírito Santo tomar a sua vida? Quantas vezes você dobrou o seu joelho, ao invés de murmurar, ao invés de criticar, ao invés de reclamar, ao invés de olhar o defeito dos outros? Por que nós não paramos para pedir a presença do Espírito Santo? Clame pela presença do Espírito. Ele vai te colocar no eixo, Ele vai te colocar no foco. A sua visão vai ser direcionada para cima dos montes, porque é isso que o Espírito Santo faz. Prepara você para encontrar com o noivo um dia. E além disso ainda te dá uma vida de vitória. Aleluia. Aleluia. Em João 14, 26, Jesus disse: mas o conselheiro, olha que coisa linda. Agora você começa a entender porque que o Davi era um cara segundo o coração de Deus. Agora você começa a entender, e eu só estou pregando em cima de um salmo, desta feita, o Salmo 51. E olha o tanto de coisas que nós aprendemos com esse servo do Senhor chamado Davi. Jesus está dizendo, olha, em João 14, 26, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai lhes enviará. Eu vou ficar aqui só um pouquinho. O conselheiro, é isso que ele é. Ao invés de você buscar conselhos, tem gente com casamento passando por dificuldades, pedindo conselho para quem é divorciado. Tem gente com casamento indo para baixo, pedindo conselhos para quem nem é casado. Tem gente com a vida difícil, pedindo conselho para quem tem um nome sujo no SPC. Gente com dívida, pedindo conselho para quem está atolado em dívida. Gente em guerra, pedindo conselho para quem vive na guerra e faz guerra. Gente passando por situação de contenda, pedindo conselho para gente que cria contenda. Aí, meu amigo, vai dar muito bom para você, viu? Viu, minha irmã? Ao invés de pedir conselho para as pessoas que não têm o que te aconselhar, experimente pedir conselho para o conselheiro. Jesus disse que o Espírito Santo é o conselheiro. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Cara, mais importante do que uma autoridade financeira, mais importante do que um consultor de economia, mais importante que um professor, mais importante que um médico, mais importante do que qualquer pessoa, queira o conselheiro, o Espírito Santo. Por isso o salmista Davi vai dizer: não afaste de mim o teu Santo Espírito. Eu preciso dele. Quantos de nós já perdemos essa importância que tem o Espírito Santo? Quantos de nós temos vivido uma vida e nós damos importância para tudo e não nos lembramos a importância que há no Espírito Santo? Tratamos o Espírito Santo como se fosse uma pomba, tratamos o Espírito Santo como se fosse um vento, tratamos o Espírito Santo como se fosse uma tocha de fogo, tratamos o Espírito Santo como um monte de coisa, menos pelo que Ele é Deus na terra. O Espírito Santo é o Emanuel, o Deus conosco. Jesus Cristo foi para o céu, Deus continua nos céus, assentado num alto e sublime trono. Mas quem anda comigo aqui na terra, quem está à disposição de você aqui na terra, se chama Espírito Santo. Ele é Deus, Ele é uma pessoa de Deus, Ele é a trindade de Deus, Ele é o poder de Deus na terra. Se você não tem o Espírito Santo, você não vai vencer guerras. Clame pelo Espírito Santo. Eu oro para que Ele te pegue com vontade, sabe? Eu oro para que você queira Ele. Eu oro para que você queira, deseje Ele mais de todas as coisas. Porque houve momentos que eu pensei em parar, mas lá estava o doce Espírito Santo comigo.
Houve momentos que eu achei que não tinha mais jeito, mas lá estava o Espírito Santo comigo, me sustentando, me aconselhando, me direcionando e dizendo: meu filho, caminha mais um pouco, tem vitória para você. E se eu não tivesse o Espírito Santo, eu já tinha parado. Se eu não tivesse o Espírito Santo, eu já estava voltando para as drogas, eu tinha voltado para o álcool, eu tinha voltado para a prostituição, eu tinha ido já para o inferno. Oh, Espírito Santo, continue comigo. Aleluia. Ou seja, para que você tenha uma vida top das galáxias, é necessário ter a amizade do Espírito Santo, porque Ele é Deus aqui na terra caminhando com você. No Salmo 51:12, nós vamos para a conclusão. Só mais uma liçãozinha aqui. Aliás, mais 2 liçãozinhas só. Foi 4 na sexta, 4 hoje. O salmista diz: devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Queridos, quando você mergulha nesse salmo, aí você começa a se apaixonar ainda mais pelo Senhor. Porque Ele vai dizer: devolva-me a alegria da salvação. O que ele está dizendo? Ele está dizendo a mesma coisa que o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele diz. Ele vai dizer: esta carta é direcionada aos peregrinos, forasteiros, aqueles que estão de passagem, aqueles que não nasceram para viver aqui, aqueles que nasceram em um país, mas são cidadãos dos céus. Qual é a sua nacionalidade? Brasileira. Mas a minha cidadania é dos céus. Eu sou um cidadão dos céus. Você é uma cidadã dos céus, um cidadão dos céus. Deus não te chamou para viver a eternidade aqui na terra. Deus quer sim que você faça bom uso do tempo que Ele vai te dar aqui na terra. Mas Ele almeja ter você no céu. Certa vez Deus falou, eu estava sentado num lugar, junto com a minha filha. Passou um carro. Eu vi aquele carro e eu falei: uau, que carrão, meu Deus. Senhor, eu queria ter um carro desse. O Senhor me abençoa, tudo é teu. O ouro, a prata, é tudo teu. Só me dá um carro desse. Eu devia ter uns 2 anos caminhando com Jesus. Era um novo convertido. Aí Jesus falou para mim assim, no meu coração assim: eu tenho mais para você. E eu disse: uau, mais? Na época eu liderava um coral e eu queria muito que aquele coral tivesse êxito, né? Gravasse CD, DVD. Naquela época os corais, né, estavam em alta, Raiz Coral, Coral Resgate, Coral Quemuel, e era a época dos corais. E eu via aqueles caras viajando pelo Brasil inteiro, cantando, né? E eu falei: poxa, eu acho que eu queria... Bom, Deus falou que tem mais para mim. Me enxerguei dentro de um jatinho, com todas as pessoas do coral dentro daquele avião. E no meu pensamento nós estamos indo fazer um show, aspas, né? Em um outro lugar. Um avião confortável, poltronas de couro, todo mundo reclinado tranquilamente. E o Senhor falou para mim: eu tenho mais para você. Eu disse: mais? Mais do que um carrão daquele? Mais do que um avião top das galáxias desse aqui? Ele disse: mais. E eu disse: será que ele está falando que eu vou ser um grande empresário? Ou um gerente de uma grande multinacional? E o Senhor disse ao meu coração: eu tenho mais para você. E eu disse: mais? Uau! Tô bem cotado com Deus. E aí de repente Ele me deu uma visão. Eu me vi cavalgando. Era como se eu estivesse em cima de um helicóptero, a uma média altura, e olhando
duas pessoas em 2 cavalos, cavalgando por uma estrada no meio de uma selva. E eu senti, dentro do meu coração, que ali embaixo estava eu e a minha esposa. Eu senti que era nós 2, cavalgando naquela selva. E eu senti que ali nós estávamos em um país da África, fazendo a obra do Senhor, residindo lá e fazendo a obra do Senhor. Senti que nós estávamos indo para uma aldeia, fazer a obra do Senhor. E aquilo encheu meu coração. E me deu tanta alegria. E eu senti tanta alegria, tanta alegria, tanta alegria, que eu comecei a chorar. E o Senhor disse: eu tenho mais para você. Oh, uau! Mais do que essa alegria que eu estou sentindo. Ele disse: mais, eu tenho mais para você. E Ele me deu uma outra visão. E nessa visão, 2 homens, um de um lado, o outro do outro, homens altos. Eu penso que eram anjos. Esses 2 homens me ajudavam a caminhar, eu bem corcunda, já velhinho. E eles me ajudavam a chegar diante de um grande portão. Um portão bonito. E uma mão muito brilhante. Não vou dizer a você como era aquela mão. Não sei explicar. Mas não dá para explicar. A mão pegou-me pelos braços. Aqueles 2 homens me soltaram. E a mão me levou para dentro daquele portão. E eu senti que ali eu tinha chegado nos céus. E Deus disse: este é o mais de mim para você. O salmista também teve essa visão antes de mim. E ele disse: devolva-me a alegria da tua salvação. O que é ter a alegria da salvação? É olhar para as situações adversas, mas lembrar-se sempre: eu fui salvo por Jesus. Eu estou salvo em Jesus. Eu serei salvo em Jesus. Apesar de tudo essas coisas, apesar dessas dificuldades, apesar de todas as adversidades que eu tenho enfrentado, tem um céu me esperando. Tem um lar me esperando, o meu Senhor está lá e Ele me aguarda. E eu irei ficar com Ele pela eternidade. Isto é ter a alegria da salvação. Quantos de nós olhamos para isso com desdém? Nós olhamos para as coisas do Pai com desdém. Achamos que um carro é o tudo. Achamos que uma casa é o tudo. Achamos que ter uma igreja cheia é o tudo. O tudo nos espera além vida. O tudo nos espera nos céus. Alegria da salvação. Quando você tem alegria pela salvação, você tem gratidão. Quando você tem alegria pela salvação, você entende que aquilo é o tudo. E se acontecer alguma coisa, Deus é Deus. Se não acontecer, Deus continua sendo Deus. Eu estou salvo. Eu fui salvo. Eu ia para o inferno. Eu iria para o inferno. Eu ia morrer. E eu iria ter a eternidade no inferno. Mas Jesus me salvou. Jesus está me salvando. E um dia, ou na minha morte, ou no arrebatamento, eu irei morar nas mansões celestiais que Ele preparou para mim. Ele disse que ia preparar para mim. Por isso o salmista diz: não retires de mim. Ou então ele diz: acrescenta a mim. Traz novamente a mim a alegria da salvação. Um crente que é feliz pelo que Jesus já fez, não sofre de ansiedade pelo que Jesus vai fazer. Ele simplesmente vive dia após dia com Jesus, andando com o Espírito Santo e vivendo as bonanças do Senhor. E por último, o salmista diz: além de devolver a alegria da salvação, sustenta-me. Escuta isso: sustenta-me, segura-me, ajuda-me e faça eu ter um espírito pronto a obedecer. Pessoas que têm um espírito pronto a obedecer não precisa de profeta. Quem tem um espírito pronto a obedecer não precisa de profeta. Não precisa abrir o Facebook 1 da manhã para procurar um profeta. Não precisa ir na casa de alguém para procurar alguém que é profeta. Não, pessoas que têm um espírito pronto a obedecer e anda com o Espírito Santo, o próprio Deus, muitas das vezes nem vai falar com você,
ele apenas vai sinalizar, mas quando no menor sinal, como você tem um espírito pronto a obedecer, você faz o que Deus quer, você está alinhado com Deus. Deus não precisa mais falar no seu ouvido, Deus não precisa mais usar profeta, Deus não precisa de mais nada, ele simplesmente sinaliza dentro de você e você obedece, porque agora você tem a alegria da salvação, você entende que porque anda com o Espírito Santo, você vive Deus, você anda em Deus, você tem temor de Deus, você ama o Espírito Santo, e agora você tem um espírito pronto a obedecer. Ele mandou, não importa se piscando, ou falando, ou te direcionando, você simplesmente obedece. Esse é o melhor de Deus para nós, um espírito pronto a obedecer. Por isso que o Senhor vai dizer: eu não me agrado de sacrifícios, eu prefiro a obediência. E um cristão obediente, um servo de Deus obediente, vive coisas que ninguém vai viver. Você não vai se arrepender de aplicar esses conselhos na tua vida. Para finalizar, eu vou apenas listá-los aqui novamente. E assim nós encerramos. Seja sempre humilde diante de Deus. Para estar em comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pecou? Peça perdão dos seus pecados. Não guarde dentro de você aquilo que te afasta de Deus. Peça todos os dias para que o Senhor crie em você um coração puro e arranque as impurezas. Tenha um espírito inabalável, renovado por Deus diariamente. Tenha medo de sair da presença de Deus. Ande na companhia do Espírito Santo. Alegre-se e seja grato pela salvação. Tenha um espírito pronto a obedecer. E seja feliz. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.